uma doença é uma condição particular anormal que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou função de parte ou de todo o organismo. Ou seja, afeta uma parte ou todo o organismo e que é causada por um trauma físico externo. Hoje nós trouxemos um tema muito pertinente e nós vamos aqui abordar com a doutora Lúcia Kanga sobre as doenças hereditárias e congénitas. Bom dia, doutora, como está? Bom dia, muito obrigada. Está bem? Estou bem, graças a Deus. E tu? Também estou bem, graças a Deus. Sempre linda e maravilhosa, que nem o girassol. Estou de amarelo e fizemos pandan sem querer, né? Por acaso. Bem-vinda. Vamos representar, obrigada. Sim, temos que representar sempre. Ok, muito bem. Sinta-se em casa. Estou em casa, obrigada. Não está doente, pois não? Não estou. Doutoras não podem ficar doentes. Porque nós estamos aqui é para salvaguardar a saúde dos nossos pacientes. E quando ficam doentes, o que é que acontece? Devemos tratar de imediato. Mas eu sei que os doutores também não gostam de apanhar vacina, fazem confusão. Acaso, por isso é que nós velamos sempre pela prevenção, para não cairmos na doença. Este é o nosso foco, prevenção. Então, doenças hereditárias e congênitas, existe mais algum outro tipo de doença? Existe também hereditárias, genéticas, tem aquelas também, as congénitas, sim, as patológicas, neste caso, aquelas que podem ser ocasionadas por micro-organismos, estas doenças. E qual a diferença entre as hereditárias e congênitas, que é praticamente o nosso tema? E se calhar podemos naufragar, entrar um pouco para as outras também? Sim. Doenças hereditárias são aquelas doenças que são transmitidas de pais para filhos, ou seja, aquelas chamadas doenças geracionais. E elas também podem ser genéticas, ou neste caso são genéticas. Todas as doenças hereditárias são genéticas, porque essa informação nós recebemos dos nossos pais e é dada para os filhos, por isso é que elas são hereditárias. Hereditariedade é a informação que nós recebemos dos progenitores, vem da geração primária, secundária até a terciária. Epa, essa geração de doenças eu não quero. Mas é como, por exemplo, o albinismo. Exato. Há quem diz, eu sou albina, mas os meus pais, os meus avós, os meus trisavós não são albinos. Esta informação pode vir da geração, e eu ser da geração cinco, ou da sexta, sim, quinta ou da sétima geração. Exatamente. Os meus avós podem ter essa informação do albinismo nos seus genes, mas não serem albinos. Por ser uma doença recessiva que só se apresenta ou só aparece quando os dois ou quando os pais têm essa informação. Neste caso, quando a mãe tem a informação do albinismo, o pai também tem esta informação, aí sim é que o filho vai ser albino. Então vamos pedir à Regi para colocar a imagem sobre o albinismo, não é? Para podermos explicar melhor aqui de acordo... Corretamente. Como é que isto funciona, Temos doutora? aqui uma imagem, a famosa herança autossômica recessiva. Temos a primeira geração, lá em cima temos aqui a indicar a primeira, A maiúsculo, A minúsculo. O A minúsculo está a indicar a informação do albinismo. Ok. Tanto o pai como a mãe têm esta informação. O pai é o círculo ou o quadrado? O pai é o quadrado, a mãe é o sim, círculo. female, male, ok. Ok. Esta é a primeira geração. A primeira geração tem esta informação. Vamos para a segunda geração. Eles vão ter filhos doentes e também filhos portadores, como podemos ver lá. Temos aqui filhos AA, que é A minúsculo, que são filhos doentes, que está pintado em vermelho, e no outro lado filhos A maiúsculo e A minúsculo, que são os portadores. Eles tiveram apenas um filho albino. 100%. 100%. E os outros são portadores. Estes portadores, se se cruzarem com mulheres que têm também esta informação, correm o risco de ter filhos albinos. Se se cruzarem com mulheres que não têm a informação do albinismo, correm o risco de não ter filhos também albinos. Nós verificamos aqui o albino, nesse caso o filho albino, se cruzou com uma mulher normal. E eles, na terceira geração, tiveram filhos, 75% de filhos portadores.
e 1% de filho normal. Isso porque ele é albino. Se ele fosse apenas portador como o outro filho, ele terá filhos normais e filhos portadores. Então, o albinismo pode ser uma informação dada da primeira geração até a última. Então, ela pode... funciona, doutora, deixa-me cá, é semelhante à falciformação? Semelhante à falciformação, mas a falciformação, enquanto portadora, há aqueles pacientes que têm sintomas acentuados, são mesmo sintomáticos, mas não são doentes, são apenas portadores. Já para o albinismo... São os SS? Os AS. AS, certo. Ok. Para o albinismo, aqueles pacientes que são portadores, eles, posso dizer, que têm um albinismo parcial. Pode não ser visível a olho nu. Mas... Por exemplo, assim, o nosso tom de pele, sim, podemos vir de uma geração de albinos. De albinos. E para aquelas pessoas que têm pigmentações, aquelas mais clarinhas, por exemplo, aqui tem umas pigmentações assim mais clarinhas, não quer dizer que já tem aqui sinais de albinismo. Não, normalmente os sinais de albinismo não são vistos a olho nu, conforme eu disse. Quem Muito é portador bem. só vai dar conta que é portador do albinismo, caso fazer um exame genético, um teste genético, pois, ou cruzar-se com alguém que também é portador do albinismo e ter um filho albino. Nós vemos nas sociedades muitas confusões do tipo, eu não vou nesta família porque eles têm o hábito de ter filhos albinos. É um mito. Não é a família, é a genética. Muito bem. Isso não parte só da mãe, parte dos pais. Quer dizer, então, que o que deve ser feito é os exames laboratoriais pré-nupciais. Pré-nupciais, os famosos exames pré-nupciais. Que nós não gostamos de fazer. Por acaso, temos que fazer. Para aí podemos evitar que incorramos a ter patologias que não queiramos. Certo, patologias genéticas principalmente. Exames pré-nupciais, por exemplo, a anemia falciforme é um exame de sangue normal no laboratório. Eu chego e disse que quero fazer o exame de falciformação. Eu consigo saber se sou portadora ou doente, ou então indivíduo normal sobre a anemia falciforme. Muito bem, doutora. E temos mais uma imagem, pois não? Sim. Vamos solicitar. Qual é a outra imagem? Não percebo? Ah, tá bem. E, doutora, normalmente, como as doenças congênitas, certo, como é que elas se manifestam? As doenças congênitas são aquelas doenças que o feto ou o bebê nasce com ele. Pode fixar. O termo congênito significa aquele que nasce. Ou seja, são doenças verificadas desde o primeiro momento do nascimento do bebê. Doenças congênitas são causadas, têm causas diversas, como as causas podem ser genéticas ou não, como a má nutrição da mãe, o uso de bebidas alcoólicas, também pode levar às doenças congênitas, a deficiência de ferro e também a falta de testes gestacionais, como, por exemplo, aquelas pacientes que não têm o hábito de tomar a medicação gestacional ou então fazer os testes e ir para a consulta pré-natal. Fazer a consulta pré-natal. Não temos o hábito de ter filhos com doenças congênitas. E que doenças são essas, doutora? Nós temos diversas, como, por exemplo, lábio leporino, cardiopatias congênitas. Quer dizer, o lábio... lábio o quê, doutora? Lábio leporino. Lábio leporino. Sim. Nossa, que expressão bonita. Deve-se de advém de uma doença, quer dizer, é uma doença congênita que advém da falta de cuidados da mãe. Certo, a má formação é uma má formação congênita. Então, se a mãe não vai se alimentar devidamente, não ingere as vitaminas ou as medicações suficientes... O DNA. Temos aqui o DNA. O nosso DNA é um filamento. Doutora, este DNA também tem a ver com a má formação congênita? Ou não, tem a ver com as doenças hereditárias e as doenças genéticas. Muito bem. Nós temos o DNA, ou seja, temos milhares de células de DNA no nosso organismo. Sim. Elas têm a função de transmitir e armazenar as informações genéticas no nosso organismo, ou seja, no nosso corpo. Se eu sou de uma família de estatura baixa, é uma família clarinha, essa informação, a cor da pele, a cor dos olhos, a fisionomia é dada toda no DNA. Qualquer mutação que houver no meu DNA pode ser fatal para mim. Como, por exemplo, se eu tinha que ter os olhos azuis e houver uma mutação no meu DNA, eu posso não ter olhos azuis e ter olhos castanhos. Ou nascer com um azul e um castanho. Ou nascer com um azul e um castanho. Essas são as famosas mutações genéticas. Uma mutação muito bonita. Muito bonita, por acaso. Mas existem aquelas que não são nada bonitas. Como você pode nascer com apenas
3 dedos, 2 dedos. Existem mutações que ou vão com inibir... um braço defeituoso. Certo. Existem mutações que vão inibir o crescimento ou o aparecimento de uma característica. Então, o DNA tem esta funcionalidade de transmitir a informação genética. Se a minha mãe é clarinha, eu automaticamente terei que ser também clarinha, porque eu vou receber... Não, mas se o pai for escuro, se o pai for escuro, posso receber um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai e equilibrar a minha cor. Como se diz na gíria, o que tem sangue forte é que vai prevalecer. O que tem sangue forte, nós chamamos de dominância. Aquele que dominar... Até no DNA tem dominância. Aquele que dominar é que vai se expressar. Sim, tem senhora. Por isso é que nós vemos filhos parecidos com pais, ou com o pai, ou filhos parecidos com a mãe. Muito devido bem. A esta e aqueles dominância. que puxam o mesmo grupo sanguíneo da mãe também são dominados. Quer dizer, a mãe aí é que está a dominar. A questão do grupo sanguíneo é uma questão também que podemos trazer um outro dia, é um cruzamento. O grupo sanguíneo do filho vem devido ao cruzamento do grupo sanguíneo da mãe e do pai. Se a minha mãe for A, o meu pai B, de acordo com o cruzamento pode ser do grupo AB. Ou pode ser A ou B. A ou B. Ou B. Muito bem, doutora. Estávamos a falar antes do DNA, não é? Das doenças congénitas. Certo. Dizia quais? Quais são as doenças congénitas? As cardiopatias congénitas, sífilis congénitas, temos também o lábio leporino e algumas outras doenças. Mas do lábio leporino é uma doença que eu posso dizer que agora já tem cura. É uma malformação que já tem cura, porque os hospitais estão a vir aí agora com cirurgias para a reparação do lábio leporino. Sim. Também as cardiopatias congênitas também já estão a ter soluções, porque o grande hospital, Dom Cardeal ou Dom Alexandre, está a fazer cirurgias cardiovasculares, onde nasceres com uma pequena disfunção no coração ou alguma disfunção na estrutura do coração, eles fazem uma cirurgia para repor e o coração funcionar devidamente. Mas a cardiopatia é um tanto quanto delicado, não? Bastante delicada, por ser um órgão, um dos órgãos principais do nosso organismo. Que mínimo erro nestas cirurgias pode ser fatal, pode levar o paciente à morte, a óbito. Doutora, nós vamos continuar esta conversa já daqui a pouco. Aproveite e hidrate-se, que eu vou convidar a Cia aí em casa também a hidratar-se, conecte e volte conosco, tá bom? Até já. Até já. Estamos de volta e a nossa conversa é sobre doenças hereditárias e congénitas. Está aqui a doutora Lúcia, que está de facto a clarificar tudo em torno deste tema, que por sinal é um tema que deve ser abordado com profundidade. Como é que estamos em termos de informação? Como é que a informação está a ser passada para a população? Será que as pessoas conhecem, sabem sobre estas doenças e as suas diferenças? Não. Por acaso, a informação não está a ser levada devidamente. Por isso é que nós, os técnicos de saúde pública ou de análise clínica de saúde pública, temos essa missão, é de transmitir e informar a população. Porque uma população informada é uma população prevenida. Eu tenho um lema, diagnóstico precoce, tratamento eficaz. Se eu descobrir... Repita. Diagnóstico precoce, tratamento eficaz. Gosto. Vamos marcar aqui em rodapé. Diagnóstico precoce, tratamento eficaz. Adoro. Porque se eu descobrir tão cedo que eu tenho uma patologia, eu terei um tratamento eficaz. Eu não vou fazer um tratamento no estado avançado desta patologia, mas vou fazer o tratamento tão levezinha, sem sobressaltos e sem elevados sintomas. E sem fazer com que o meu filho nasça com tal patologia. Corretamente. Muito bem, doutora. É hora de você ver, não é, participar deste programa, porque este programa só existe de acordo com a sua presença. Doutora, nós vamos ao quadro Doutor Responde. Preparada? Estou preparada. Olhos na tela. O que são doenças congênitas? Doutor, o que são doenças hereditárias? O que são cada uma delas? Certo.
Como disse anteriormente, doenças hereditárias são aquelas doenças passadas de pai para filho, as famosas doenças geracionais. Doenças congênitas são aquelas doenças que são verificadas tão logo o bebê nasce. Eu consigo verificar quando o bebê nasceu e é albino. Eu consigo verificar quando o bebê nasceu e tem o lábio leporino. Eu consigo também verificar quando o bebê nasceu e só possui 3 dedos. Eu consigo dar conta que esta é uma má formação congênita, porque algumas doenças hereditárias só vão desenvolver-se ao decorrer dos anos. Há quem vai descobrir que tem uma doença hereditária aos 50, aos 30, 20 anos. Mas as congênitas são verificadas até mesmo enquanto feto, através da ultrassonografia, que é a famosa ecografia. Nós conseguimos verificar que um bebê está com microcefalia, que a cabeça não desenvolve, mas o corpo vai desenvolver. Podemos verificar através da ultrassonografia. Então, a partir dessa ultrassonografia, vamos verificar que esse bebê tem uma doença congênita, que é uma doença que nós estamos a verificar antes dele nascer, enquanto feto. Nós podemos tratá-la enquanto feto. Essa é a diferença entre as doenças congênitas e hereditárias. As hereditárias podem ser descobertas tardiamente, mas são transmitidas de pai para filho. Toda aquela doença que nós chamamos, o meu pai tem, a minha tia tem, a minha irmã tem, são as doenças hereditárias. Tem um exemplo muito prático de uma doença hereditária, a hipertensão arterial e a diabetes. São doenças hereditárias. Nós já ouvimos, essa família são diabéticas. Nós vamos dizer essa família, porque não é a família. São as pessoas. Ou são as informações genéticas que essa família carrega. Muito bem, doutora. Vamos a mais um VT. Eu sou Pediano Correia e gostaria de saber qual é a diferença entre doenças congênitas e hereditárias. Já acabamos de dizer. Mas vamos fazer aqui de uma forma bem diferente. Para dizermos as diferenças, diga, cite as doenças. Para que fique bem claro lá em casa. Certo, doenças congênitas como o lábio leporino, temos cardiopatias congênitas, sífilis congênitas e entre outras. Para as doenças hereditárias nós temos o câncer, temos a diabetes, a hemofilia, a anemia falciforme e o albinismo. Muito bem, doutora. Estão assim respondidas as vossas questões e você pode continuar pelo nosso Facebook e também pelo Instagram, que a doutora Lúcia Kanga também vai responder. Tem Facebook, não é? Tem o Facebook. Sim. Nós vamos marcar lá a doutora para ela poder. E também vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, que ali acontece muita coisa. Muito bem. Doutora. Sim. O que é que nós, como seres humanos, diante de uma doença hereditária que nem sempre se manifesta, alguns são manifestas e outros não, como é que nós devemos reagir? E como é que nós devemos nos comportar? Primeiramente, devemos aceitar, pois é uma doença genética e são doenças crônicas, doenças podemos dizer que não têm cura, mas vão estar conosco ao decorrer da nossa vida. Depois de aceitar, é procurar saber do estado hereditário dos nossos parceiros, para que não tenhamos um cruzamento, para que não tenhamos filhos com as mesmas doenças. Imaginemos que eu sou portadora de uma doença falciforme, da anemia falciforme. Eu vou procurar saber se o meu parceiro também é portador, para que eu não tenha filhos doentes. Esses filhos doentes podem dificultar a minha vida social como profissional, porque eu vou estar sempre aí atrás de consultas, de exames, de recaídas do filho, não vou conseguir dar sequência à minha vida profissional nem à minha vida social. Então, primeiramente aceitar, procurar se informar mais, temos aí os aconselhamentos genéticos, nos hospitais temos agora, e também fazer... Todos os hospitais agora têm ou específicos? Creio que os centrais, os hospitais centrais têm um aconselhamento genético devido ao número elevado de doenças genéticas. Anteriormente, posso dizer que não eram assim tão conhecidas, conforme disse. Sim. É a família, a família é o tio que fez. Não, nós agora estamos a entender que é algo relacionado ao nosso DNA. Primeiramente, aceitar, conhecer e entender que tipo de doença é e qual estilo de vida eu devo ter para ter uma vida saudável. Exatamente, e procurar o parceiro certo. Certo. Porque senão acaba... Doutora, eu pelo menos se tivesse alguma doença congênita ou hereditária, no caso, sim. eu poderia ter o direito de processar o meu pai, não?
Não. Não? Não. Ah, Porque não, muitas né? das vezes os pais também não estão Não informados. sabem. Nós estamos aqui numa luta grande sobre a informação. Eu gosto muito de informar. Este é o ponto, por isso é que eu fiz esta pergunta. O meu povo perece por falta de conhecimento. Correto. Então, nós estamos aqui para trazer este conhecimento e é este, de facto, o foco. Prevenção. Por isso é que o Obrigado Doutor foi criado. Este consultório estamos sem batas, mas estamos aqui a representar, principalmente a doutora, porque eu não sou médica. Digo-vos sempre, não sou médica, eu sou jornalista. No entanto, a doutora está aqui a representar, dentro do seu dia a dia, não é, dentro da sua convivência, com que situações mais delicadas tem se deparado? Com as situações, principalmente de anêmicos e de albinos. Os anêmicos não, os pais de anêmicos alegam ser uma doença parcial, do tipo, a família da minha mulher é anêmica. Eu recebo muitos casos do tipo. Recentemente recebi o caso de uma estudante, ela veio até comigo e disse-me, doutora, eu recuso-me a aceitar que o albinismo é uma doença, ou seja, recuso-me a aceitar que é uma doença que eu recebi dos meus pais. Eu quero entender, eu só estou a estudar enfermagem ela é albina, por esta patologia. Ele disse, não, essa é uma doença geracional, que se calhar essa informação vem dos teus 3 avós. Ela disse, recuso-me a aceitar. Coloquei ele sentada, trouxe os meus livros, fiz os cruzamentos, fiz as explicações. Ela foi para casa, fez as suas investigações e entrou em conclusão que é mesmo uma doença genética. Hoje ela já não vai já não está com aquela vontade de querer ir à busca, porque já consegue estar mais calma e tem certeza. Também não está com a mágoa dos seus pais, porque ela tem uma mágoa. Disse, por que os meus pais são normais e eu sou albina? Se eles são normais, eu tinha que ser normal. Disse que não, os teus pais têm a informação do albinismo. Têm sim, por eles se cruzarem, e é por este caso que eles fizeram uma filha como você, mas você é especial, podes crer. Nós temos essas lutas diárias, por isso é que eu procuro informar da melhor forma possível para que não tenhamos distúrbios psicológicos. Pessoas com anemia falciforme, segundo relatos, não vivem por muito tempo, têm crises constantes, sim. Mas, se tivermos o tratamento eficaz, o diagnóstico precoce, é claro que terá uma vida saudável. Observemos sempre. Diagnóstico precoce, tratamento eficaz. Bonito. Conselhos, doutora. Como é que nós... Conselhos ainda não. Ainda é cedo, não é, Regina? Ainda temos tempo. Sim, conselhos ainda não, doutor. O que vamos aqui fazer, a nossa população, de facto, é aquela população que come o que aparece. A alimentação interfere no nosso DNA? Sim, interfere. Até porque não falei ainda sobre as principais causas também de doenças congênitas e hereditárias. Agora é o momento, por favor. As hereditárias, as principais causas são possuirmos pais portadores de uma determinada patologia. Para as hereditárias. Para as congênitas, são um estilo de vida, uma alimentação precária. É óbvio que vamos ter filhos com doenças congênitas. Fora a alimentação precária, nós temos também a deficiência de ferro, temos também a falta de oxigênio durante o parto e também alimentar-se com comidas processadas constantemente também podem levar às doenças congênitas e muitos outros fatores. Mas estes são os principais fatores. E também a falta de consultas gestacionais, a falta dos testes gestacionais também levam às doenças congênitas. E a falta da medicação durante a gestação. Porque é aquela medicação que torna o bebê robusto. Por acaso. A medicação vai dar aquela formação, vai complementar aquilo em que a mãe vai se alimentar. Então, por isso que é extremamente importante. Eu verifico muito pacientes que não fizeram as suas medicações nem as consultas pré-natais e, na sua maioria, têm filhos com doenças congênitas. Na sua maioria, têm mesmo filhos com doenças congênitas. Nós recomendamos mesmo fazer as consultas, sem esquecer dos testes pré-nupciais, que nós estamos aí a apertar agora. Nós temos essa missão, é passar de cadeias televisivas para cadeias televisivas, de hospitais para hospitais, a fim de informarmos sobre as doenças genéticas e as doenças hereditárias e também das congênitas. Por isso é que nós temos uma campanha agora nas maternidades, onde nós vamos informar sobre essas patologias. Caso houver uma grávida que está lá por obrigação,
de acordo com as nossas explicações, Desculpa, uma grávida por obrigação no hospital? muitas vão por obrigação. Eu só vim porque me pediram para vir, eu não estou a sentir nada, mas elas não sabem que muitas doenças são silenciosas. Sim, como a hipertensão. São silenciosas. Ela pode ter uma pré-eclâmpsia durante o parto e pode levar à vida. Sim. Mas a pré-eclâmpsia pode ser controlada durante a gestação. Então, nós aconselhamos as gestadas a fazer essas consultas e não só gestadas ou não, para quem quer também gerar uma vida, antes de conceber, nós aconselhamos a fazer uma consulta para saber se o teu organismo está disponível para receber esse feto. Porque se estiveres desidratada, se não estiveres com as vitaminas suficientes, o teu organismo não estará disponível para receber esse feto. Vai receber de forma, posso dizer, obrigada, e o feto não vai desenvolver como devia. Porque Ou pode recusar, porque é um órgão estranho. Porque é um órgão estranho. Quer dizer, doutora, nós temos aqui uma série de informação a passar que tem a ver com as doenças hereditárias e congénitas, mas que ao cabo chegam a ser fundamentais para que a população esteja e viva salutar. Desta forma, eles precisam saber mesmo sobre estas patologias, para não haver aquilo que eu disse anteriormente, para não acusar o tio que fez. Não vão acusar, doutora. Conselhos. Conselhos. Os conselhos que eu deixo fazer os exames pré-nupciais, exames gestacionais, exames de rotinas para indivíduos normais, como os testes de falsiformação, grupo sanguíneo. Aconselho sempre a fazer estes exames e também a não estarem expostos a raios ultravioletas constantemente, alimentar-se devidamente e fazer exercício físico, nada de sedentarismo, por favor. Muito obrigada, doutora. São conselhos bem aceitos. Nós estamos aqui para fazer com que você se sinta bem, melhor e viva com saúde. Logo, cumpra estas recomendações, porque eu também já as passei várias vezes. Estou aqui a assinar por baixo, não é, de todas as palavras que a doutora disse. Sejam felizes, façam-se felizes acima de tudo, que a felicidade é um processo e é um estado de cura. Você cura-se sorrindo. E sabias que ao sorrir estão movimentas 12 músculos no rosto e ainda ficas lindo? É desta forma que nós terminamos o nosso programa. O nosso consultório ficou aberto porque você está aí deste lado e muito obrigada pelo calor da sua companhia, da sua audiência. Visite as nossas redes sociais, o nosso portal giranoticias.com, a nossa página do YouTube e já sabe que nós estamos no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Também temos a nossa extensão da rádio 102.7, não se esqueça. Beijos, fique bem, que nós vamos terminar aqui com o nosso brinde habitual.